Gostaria então de aproveitar e dar as boas-vindas para o professor Lúcio Agnes. Ele é professor na USP, mas também trabalha na FAPESP e justamente no setor responsável pelos PIPs, os projetos de inovação em pequena empresa. Então, por favor, vamos receber o professor com uma salva de palmas e muito obrigada, professor. Bom dia, pessoal. Inicialmente, agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco do PIP, divulgar um pouco mais, se bem que eu acho que muita gente da plateia conhece muito bem o PIP. Agradecer ao Emanuel também, porque uma série de coisas que ele falou aqui, curiosamente, há 2 anos atrás nós estivemos na mesma feira da Analítica e eu precedi ele, e dessa vez eu estou sucedendo a fala dele. E ele colocou uma série de coisas muito interessantes. Eu espero depois, no final, ainda ter tempo de falar um pouquinho para os potenciais proponentes, para que dar algumas dicas importantes. Bom, eu vou falar rapidamente sobre uma série de aspectos do PIP. E... Opa, não está... vai no teclado mesmo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre ciência no Brasil. Sim, então... Ok. Falar rapidamente sobre ciência no Brasil. São Paulo exerce uma liderança muito grande. A gente sabe que cerca de 50% da pesquisa feita no país é feita nas universidades de São Paulo, as principais estão aqui. E vem a pergunta, porque a gente não sabe ainda reverter o conhecimento gerado para o setor produtivo. Como o Emanuel falou, eu estou na USP desde 80. Em 1980, 80 e poucos, falar em fazer algo aplicado era um verdadeiro sacrilégio, ao menos lá em São Paulo, certo? Isso foi mudando, hoje nós temos uma posição muito diferente. Mas ainda temos muito que andar até a gente chegar nos níveis, talvez, que o pessoal está lá fora, nas universidades, trazendo esses conhecimentos gerados na universidade para o setor produtivo, né? Se a gente olhar a produção científica, nós aprendemos a fazer ciências. Nós multiplicamos praticamente por 7 o número de artigos publicados em 30 anos, né? No entanto, a inovação ainda deixa muito a desejar. Se a gente for olhar o número de patentes, enquanto os Estados Unidos têm um número de 48 mil, nós tivemos 572. Esse dado não é muito recente, é 2011, mas essa proporção não mudou muito. Essa pizza aqui dá uma ideia melhor, talvez, de como a gente está muito mal colocado nesse grupo aqui. Vejam, isso aqui em 2012, se eu não me engano, Estados Unidos e Japão lideravam. Bom, hoje a China expandiu pra caramba. Se a China expandiu muito, esses 14% significam menos do que isso ainda, né? E o Brasil está junto com mais de 180 países nesse grupo aqui. Ou seja, nós temos que andar muito. Para quem sabe fazer 3% da ciência do mundo, nós temos que andar muito para... na direção da inovação. As agências de fomento cumprem um papel importante, a FAPESP tem um papel muito importante também. Em 95, o CNPq cobria praticamente 50% das verbas gastas em São Paulo, e em 2011 é a FAPESP que tomou essa frente, o CNPq encolheu para 22%. E São Paulo não parou de fazer a metade da pesquisa da ciência do país, né? Um outro aspecto importante, inovação, né? Em São Paulo, os gastos em P&D em 2011, é surpreendente esse gráfico, né? A indústria é a principal responsável. A gente não tem, talvez, na universidade essa ideia, que a indústria é quem mais gasta em inovação. O Estado gasta 1/4 aproximadamente, e recursos federais para São Paulo são cerca de 13%, e tem mais alguma coisa privada aí, mas o grosso é a indústria.
Um outro aspecto importante que a gente tem a impressão que as nossas universidades não sabem fazer interação com empresas, mas não é algo... Esse gráfico aqui realmente é muito surpreendente. Se a gente... O Emanuel falou que a Unicamp está à frente das outras universidades, e realmente está, mas olhando universidades americanas que têm realmente tradição, foi feito um estudo pegando o que entra nas universidades diretamente de interações com a indústria, e Duke é a que se destaca, praticamente 23% dos recursos usados na universidade vem de fora. Mas nas outras isso não é tão grande, a Unicamp estaria colocada aqui, a média de todas as universidades americanas é um pouquinho menor que da Unicamp, um pouquinho maior que da Unesp, e a USP não está muito longe também. Isso realmente, para mim, foi muito surpreendente, porque eu imaginava que nós estaríamos, sei lá, com 1%, 2%. Né? Logicamente que aí tem recursos de grandes programas como Petrobras e outras coisas mais, mas lá fora também existem programas desse tipo. Opa! Bom, então nós temos uma assimetria muito grande do sistema de inovação, nós temos um forte avanço na ciência, temos cerca de 12 mil doutores a cada ano formados no país, publicamos mais de 35 mil artigos, mas continuamos com poucos doutores na indústria. Por que isso? Por várias razões. Uma delas é que nós, na universidade, muitos de nós não fazem, eu me incluo nesse, o que o Emanuel faz. De realmente cutucar os alunos, pô, tenta fazer tua empresa, né? Tenta abrir a empresa, né? Logicamente há um risco grande, é muito mais cômodo você conseguir um emprego na universidade e ter salário todo fim de mês bonitinho. Numa empresa, no início, principalmente, as coisas são mais complicadas, né? Mas tem o outro lado, você, entre aspas, corre o risco de crescer e realmente fazer isso. Isso é algo que falta, talvez, na nossa tradição universitária, realmente incentivar nossos pós-graduandos a pensar em empresas. Eu estava muito tempo sem dar aula para os químicos, e esse ano fui dar aula para os químicos, e no primeiro dia comecei a conversar com eles e perguntei quem quer seguir carreira universitária, quem quer ir para pesquisa. Alguns levantaram a mão. Quem pensa em abrir uma empresa? Menos abrir a mão. Daí uma aluna falou assim, puxa, o problema é que tem que ter dinheiro para isso. Eu falei, mas você sabe que tem uma série de fontes que financiam? Eles não tinham ideia do PIP, por exemplo, né? Como depois eu vou falar rapidamente, se der tempo, do PIT também, muitos docentes não sabem que existe o programa PIT também, que é muito interessante para fazer pesquisa dentro da universidade, né? Então, essa é uma tradição que nós temos que realmente trabalhar para mudar, né? Bom, falando um pouquinho dos fatores decisivos para o avanço da ciência em São Paulo, eu tenho que vender o peixe da FAPESP, logicamente, mas algumas coisas foram fundamentais para a pesquisa em São Paulo andar de maneira como andou. Em 1934 a USP foi fundada e nessa época a universidade trouxe muitos pesquisadores de fora que tinham tradição de pesquisas. Depois seguiram a Unicamp, a Unesp e as outras universidades, e elas absorveram gente com diretrizes fortemente apoiadas em pesquisa, né? E houve a fundação da FAPESP, com a característica de financiar todas as áreas de conhecimento. Então, essa imagem, eu gosto dela, que mostra algumas das áreas financiadas. E esse é um aspecto que eu, acadêmico, não conhecia, e foi importante conhecer, e eu faço questão sempre de falar, é o seguinte. Veja, a FAPESP foi criada em 47, né, a Constituição Paulista falava isso aqui, né, que ela era criada para o amparo da pesquisa científica e que seria destinado 0,5% da sua receita ordinária para manter a FAPESP, né. Bom,
47 foi criada no papel e em 62 realmente começou a funcionar. E em 63 nós tivemos o Carvalho Pinto, que teve uma visão estratégica fantástica para a época, onde ele doou para a FAPESP $1,5 milhão para criar um fundo, que esse fundo é extremamente importante. As nossas universidades perderam oportunidades fantásticas de fazer isso. A USP deveria ter feito quando tinha dinheiro em caixa e não fez. E em 88 o valor que a FAPESP recebia já ultrapassava $100 milhões. Em 89 vem a nova Constituição, que mudou de 0,5% para 1%. Então eu, como acadêmico, eu não sabia desse detalhe que foi mudado de 1% para 1%, mudando a Constituição, falando em desenvolvimento científico e tecnológico. Não é mais só pesquisa. Ou seja, dobrou-se o orçamento da FAPESP para também apoiar a tecnologia, né? Então, quando os acadêmicos falam, o dinheiro do PIP é um dinheiro desviado para empresas. Não é isso. A FAPESP mudou, a Constituição foi mudada, dobrando o dinheiro recebido pela FAPESP para também apoiar a tecnologia, né? Às vezes é muito difícil você dizer o que é desenvolvimento, ciência pura, o que é tecnologia. As duas andam juntas na verdade, né? Bom, em 94 o valor recebido já ultrapassava $400 milhões, no momento não está nesse valor. E se a gente olhar as fundações no Brasil todo, né, São Paulo é disparado, esses dados também são antigos, mas não mudou muita coisa, talvez até tenha aumentado o percentual da FAPESP, que as estaduais, via de regra, recebem muito pouco. E nesse ano a FAPESP estava com 71% do total dos recursos pagos pelas fundações. A segunda fundação era do Rio, que pagava 10 vezes menos, a de Minas era 23 vezes menos, não sei se Minas mudou muita coisa, e as demais eu sei que, conversando com as pessoas, normalmente é uma penúria mesmo, né? Falando um pouquinho ainda da FAPESP, veja, essa linha azul é a linha da receita líquida, né? O vermelho é os dispêndios com auxílios e bolsas, e o verde é a transferência do Tesouro. Veja, a linha azul, a diferença do verde para o azul é a diferença que se tem graças àquele fundo. A FAPESP, nos últimos 3, 4 anos, ela teve que gastar dinheiro do fundo, além dos recursos gerados por esse fundo, foi realmente cortado do fundo, foi tirado o dinheiro do fundo para manter uma condição mínima. Todo mundo reclama que falta bolsas, que o número de bolsas está mais difícil de conseguir bolsas. Realmente houve uma diminuição de bolsas, uma pisada no freio, mas se não tivesse pisado no freio, o risco era queimar totalmente os fundos e daí chegar numa situação que você diz para um doutor, diz, olha, você está no 3º ano de doutorado, eu não vou ter dinheiro para te pagar o 4º, certo? Isso não pode acontecer. Então, o Carvalho Pinto, há mais de 50 anos, teve a visão de dizer, olha, uma fundação séria, ela tem que ter recursos para honrar os compromissos que ela assumiu, certo? Então, esse fundo é fundamental numa época de crise como a gente passou. Eu espero que esteja terminando, né, nas próximas, nesse ano ou no próximo ano. O número de pedidos na FAPESP cresceu pra caramba. Em 92 era um pouco mais de 2 mil. Em 2014 passou de 10 mil, né? E aqui está a taxa de sucesso. Teve anos que foram fantásticos, onde mais de 70% do que foi pedido foi dado. Atualmente, pela pisada no freio, continuam crescendo o número de pedidos e diminuiu o número de concessões, porque não há dinheiro para tanta concessão. Mesmo assim, se a gente comparar com o NSF, com outras fundações, isso aqui é mais de 40%, que não é ruim. Se você comparar com o NSF, é menos de 10%, se eu não me engano, o nível de sucesso. Logicamente que o número de pessoas pedindo é muito maior também. A briga é maior lá. Bom, voltando à inovação. O que é inovação, né? Um pesquisador da 3M usou essa frase que eu acho muito interessante, né? Que pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento.
Inovação é transformar conhecimento em dinheiro, né? A 3M sabia fazer isso muito bem, né? Que é uma inovação realmente disruptiva, né? Uma inovação chamada disruptiva é, por exemplo, a passagem da máquina, a velha máquina fotográfica com filmes, que talvez os mais novos aqui nem conheçam, para máquina atual, a eletrônica, né? A primeira máquina desenvolvida, ela tinha uma fantástica condição, né? 3,6 kg e 0,01 megapixels, e gastava 23 segundos para processar uma imagem, né? Era gravado em cassetes. Isso realmente foi uma mudança muito grande. Eu li uma vez que a Kodak, ela chegou a empregar 185 mil pessoas, e que isso aqui fez uma diferença brutal, que a Kodak chegou a pedir falência, né? E o curioso é que esse cara trabalhava na Kodak quando ele desenvolveu a máquina, né? Então a Kodak não acreditou que isso aí ia pegar e que era o futuro. Ela preferiu continuar vendendo os filmes dela, né? Então fica a receita, né? Uma inovação radical, ela origina novos mercados, né? Novos modelos de negócio, altera as bases de competição e geralmente ela puxa a tecnologia. Hoje todo celular tem uma máquina fotográfica muito melhor do que essa aqui, né? E foi em pouco tempo, né? Inovações podem ser incrementais. A grande maioria das inovações são incrementais, né? Para quem também, muitos de vocês que estão aqui não conheceram esse barbeador desse tipo aqui, que colocava a lâmina de gilete, parafusava ele, né? Era colocado uma lâmina aqui, essa parte cobria a lâmina e parafusava aqui e fazia a barba, né? Isso aqui é realmente uma tecnologia incremental, mas extremamente interessante, que gerou muito dinheiro para a Gillette, né? Ela deixou de vender as lâminas daqui, mas ela passou a vender a lâmina aí. Bom, vamos falar do PIP então um pouco, né? O PIP foi lançado em 97, ou seja, está fazendo 20 anos esse ano, e por incrível que pareça, muita gente dentro da universidade não sabe que ele existe, né? O objetivo dele é apoiar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras a serem executadas em pequenas empresas. No caso do PIP, às vezes nem são tão pequenas as empresas. Tem que ser sediadas dentro de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E são empresas que lidam com problemas de tecnologia que têm um alto potencial de retorno comercial e social. De vez em quando a gente recebe um projeto que o cara quer fazer algo até que é interessante, mas daí você olha, como é que essa empresa vai sobreviver? Não tem como. Ele vai fazer algo que vai ser muito legal para todo mundo, mas a empresa não vai sobreviver, né? Não é aqui no PIP que ele deve pedir. Ele tem que ter retorno comercial, ele tem que apontar para isso aí, né? Então, o que se busca na pequena empresa é potencial de retorno comercial, que eu já falei, aumento da competitividade, às vezes uma pequena melhora na fabricação de algo pode ser interessante porque vai economizar. E o que eu acho mais fantástico é isso aqui, ó, a cultura da inovação permanente. Nós tivemos uma empresa lá no PIP falando fazia quase 20 anos que eles tinham tido o primeiro PIP, foi bem no início, e eles falaram, olha, a coisa mais importante que o PIP nos deu não foi o dinheiro, foi a mentalidade, porque nós tivemos dentro da empresa, num setor, um PIP, mas isso criou uma onda de tentar melhorar as outras coisas que foi extremamente salutar, né? Então, essa cultura de inovação permanente é importante. Eu lembro que na década de 80, uma vez eu fui visitar uma fábrica acho que era da Dunchen, em São Paulo, que eles usavam os fornos de 1940. E eles se orgulhavam, esse forno ainda está em uso, né? Por quê? Porque na década de 80 você cobrava o que queria. A hora que abriu o comércio, muita gente quebrou porque não olhou para inovação, né? Estavam aí porque os mais novos não sabem disso, mas o nosso sistema era fechado, você não importava facilmente. Se era fabricado alguma coisa no Brasil, você tinha que comprar aqui, você não importava.
Então, muita gente não se preocupou em inovar. Eu lembro que uma vez eu vi um ex-ministro falando que a empresa quebrou, ele falou, não, ela já estava quebrada há muito tempo. O problema é que ela podia cobrar o que queria. Então, naquela época, acontecia isso, né? Não havia cultura e continua não havendo muitas vezes. Bom, as condições do PIP é que não exige uma contrapartida, financia-se 200 mil e mais 1 milhão nas duas fases, até isso, e o pesquisador principal deve ser vinculado à empresa. Bom, fase 1 é a fase onde se faz o estudo de viabilidade de uma ideia. É a fase onde a FAPESP está propensa a correr maior risco. Não pensem que a gente tem certeza em todos os projetos que a gente aprova. A gente muitas vezes diz, poxa, mas será que isso aqui realmente é bom? Né? Será que isso vai dar frutos? Você tem que arriscar. Da mesma maneira que um acadêmico, quando propõe um projeto para a FAPESP não pergunta, isso vai chegar no resultado final, vai chegar num paper legal? Não, ela tem potencial para chegar, mas eventualmente uma pesquisa pode não chegar ao final. Aqui também. Nós temos uma máxima lá na FAPESP que é a seguinte, será que se o pessoal do Google submetesse à FAPESP um PIP1, será que a gente aprovaria antes da gente conhecer o Google? Provavelmente a gente daria pau neles, né? Os assessores olhariam dizendo, não, isso aqui é loucura, né? Ou o Facebook que foi criado, que, poxa, quando criaram, era algo estranho, né? A gente às vezes não está com o conhecimento, não está com a visão do que isso pode levar, né? Então, fase 1 é a fase onde a gente está propenso a maior risco, né? É possível subcontratar até 1/3 dos esforços, né, inclusive consultoria, e a duração é 9 meses. Isso é importante falar para vocês. No passado era 6 meses. Daí o que acontecia? Terminava os 6 meses, todo mundo fazia 6 meses, e terminados 6 meses, o cara entrava com um PIP fase 2. Daí ele esperava 4 meses, 5 meses para ser aprovado. Quando era aprovado, muitos diziam, não, agora arranjei emprego, não deu tempo e não vou mais querer. Daí a FAPESP falou, bom, vamos aumentar para 9 meses, depois de 6 meses o cara faz um relatório parcial, demonstra que o que deveria, o principal, que a ideia fica de pé e ele propõe a fase 2. Bom, isso acontece, mas muita gente já confia nos 9 meses, né, para depois entrar, então não surtiu exatamente o efeito que a gente esperava. A fase 2 é realmente a fase da realização do projeto. A fase 1 funcionou bem, ou eventualmente a pessoa já tinha feito a fase 1, e os recursos podem chegar até 1 milhão, pode-se subcontratar até a metade dos recursos em esforços, inclusive consultoria, e deve ser apresentado um plano de negócios. Aqui os acadêmicos quebram a cara, eles têm dificuldades. Os acadêmicos fazem muito bem o projeto, mas na hora de fazer um plano de negócio, muitas vezes eles têm dificuldade. Muitos recorrem à ajuda de quem conhece, logicamente, né? Você vê o contrário, a empresa que já está na estrada aí, quando ela propõe, às vezes o projeto não é muito legal, mas eles sabem fazer plano de negócios, né? E a duração é até 24 meses. Bom, o que é financiado, né? Bolsa PE, o normal é uma bolsa. No passado era lei, é uma bolsa. Daí foi aberta uma exceção. Daí começou a chover, pedido de 2, de 3, até de 4 bolsas, né? Então, a exceção é realmente exceção. A gente só concede uma segunda bolsa em casos extremamente bem justificados, onde você tem 2 tarefas muito importantes feitas por 2 pessoas e que não seja a mesma tarefa. Se não for assim, é uma bolsa só, tá? E nesse caso vão ser necessários 2 planos de atividade, mostrando muito bem a atividade do A e do B, né? O normal é uma bolsa e isso não dá dor de cabeça para quem está propondo. Bolsas TT5, TT4A e TT4 é para a área de TI, né? E há necessidade de planos muito bem detalhados. E existem as bolsas TT3, TT2, TT1, que é destinada a treinar bolsistas, pensando em, eventualmente, incorporar esses bolsistas depois na empresa.
O que a gente pode financiar num PIP? Equipamentos. Né? Na fase 1, equipamentos muito pequenos, né? Eu já tive casos de fase 1 que a pessoa pediu um cromatógrafo, era praticamente o projeto dela. Não vai ser dado, né? Porque a ideia é, fase 1, fazer a pesquisa andar com pequenos equipamentos, tudo bem, um pHmetro que o cara precise ou algo desse tipo. Na fase 2, equipamentos maiores são aceitáveis, mas quando é possível terceirizar, a FAPESP tem preferido isso. Ou seja, os laboratórios das universidades, você pode comprar serviço delas, você pode comprar serviço de IPT, de outras empresas também. Material de consumo, reagentes, enzimas, componentes eletrônicos, as coisas básicas para fazer o projeto andar, né? Importados é possível também, importar, e muitas vezes o preço vale a pena importar, né? Viagens e diárias. Então, viagens e diárias, você tem no formulário automaticamente os benefícios complementares, que são cerca de 6 mil para a fase 1 e 16 mil para a fase 2, e só nos casos muito bem justificados é possível conceder um pouco mais de dinheiro, mas normalmente é os benefícios complementares. Serviços de terceiros visam a realização de tarefas complementares, né? Micrografias, análises químicas, construção de peças, execução de testes em outros institutos, como o IPT, e consultorias visam complementar o conhecimento necessário para o bom andamento do projeto, né? Você tem que ter um especialista, realmente demonstrar que é um especialista no tema a ser desenvolvido. A fase 1 é obrigatória? Não, é possível fazer uma fase 2 direta desde que se comprove que a fase 1 já foi feita. Muitos pós-docs, às vezes, tem algo muito interessante na mão, né? Então não tem sentido obrigar ele a fazer uma fase 1, porque ele já desenvolveu a fase 1, já mostrou que a ideia fica de pé e ele pode ir direto para a fase 2. Igualmente é necessário o plano de negócio e a duração é 24 meses também, né? Existe uma fase 3 que o Emanuel falou, né, um pouco. Ela não é financiada pela FAPESP, ela é implementada com dinheiro da FINEP e ela não é também tão regular como o PIP. O PIP tem 4 chamadas por ano, ou seja, a cada 3 meses nós temos uma rodada. E a fase 3, ela se destina mais à comercialização do produto. Então dá para, eventualmente, prever dinheiro para divulgação, para feiras, eventualmente uma fabricação de um grupo piloto do equipamento, eventualmente, que foi desenvolvido e assim por diante. O PIP tem particularidades que às vezes chocam os nossos avaliadores, né? A gente não leva em conta a titulação e sim a experiência do proponente. Nós já tivemos projetos, por exemplo, de alguém que não tinha nem graduação, que trabalhou 30 anos na Sabesp e que fez um projeto sobre vazamentos. Na Sabesp. É o cara ideal para conhecer vazamentos, né? O cara fez isso durante 30 anos, né? Nós já tivemos projeto de alguém que não tinha terminado a graduação. O menino de Pirassununga fez um projeto muito interessante. Infelizmente, depois houve uma briga no grupo, eles ganharam o projeto, mas eles não levaram adiante. Mas o menino não tinha terminado a graduação, né? Bom, o que se requer é dedicação predominante ao projeto. O ideal é 40 horas por semana, ou seja, o cara faz só o projeto, né? O Brito ele fala assim, ele diz, eu quero que o cara acorde de madrugada suando, dizendo, pô, achei o resultado do problema que eu trabalhei a semana inteira na empresa, e o cara ter realmente a preocupação somente com a empresa é o ideal. O projeto deve ser desenvolvido na empresa predominantemente, não na universidade. Isso também, às vezes, os nossos pós-docs têm uma dificuldade de cortar o cordão umbilical com a universidade. Ele pode usar serviços da universidade, mas o PIP é para ser desenvolvido na empresa, né? É possível submeter o projeto sem ter a empresa constituída. O Emanuel já falou dos alunos dele que fizeram isso, e é possível ter empresas com até 250 empregados, que não é empresa pequena. Bom, por que demora tanto o PIP?
né? Tem uma série de etapas. Por exemplo, na penúltima chamada, eu lembro bem dos números, chegaram 303 propostas. O pessoal da autuação, que é lá naquele balcão embaixo, na FAPESP, no segundo andar, devolveu um monte de projetos. É aquele cara que faz na última hora e o último documento não entrou, ou o cara mandou o documento errado, etc. De 303 caíram para 194. Daqui eles vêm para a coordenação. A gente vai dar uma olhada se realmente há projeto, se há alguém, por exemplo, um cara é docente 40 horas numa universidade, e ele faz a proposta, aparecem propostas, né? Daí, se há realmente projeto, se há algum outro problema, às vezes o cara propõe se dedicar 8 horas por semana no projeto. Não pode, né? Então, de 194 caiu para 148. Esses 148 realmente foram para assessores. Daí os CEAs nos ajudam a indicar assessores e nós temos um grupo de 4 funcionários que verificam os conflitos. Eles são muito bons nisso. Isso não quer dizer que não passe nada, mas eles são uma barreira muito boa, eles fazem um trabalho muito bom de verificar conflitos. Daí vem a fase de convite a assessores. Uma vez que 2 na fase 1 e 3 na fase 2 aceitem, a gente envia os processos para eles, eles avaliam, em 30 dias nos retornam, e daí nós temos as reuniões de comitê. E essas reuniões são muito ricas. A semana passada teve 4 dias de reuniões de comitê, onde tipicamente 10 projetos são colocados numa mesa, mais ou menos correlatos, e é discutido projeto por projeto. Então, o primeiro assessor diz, olha, eu avaliei o projeto tal, ele é bom por isso, aquilo, eu detectei uma falha em tal aspecto, eu acho que falta um especialista em tal área, eu classifico ele dessa maneira. O segundo faz isso também, e depois abre para todo mundo discutir. E essa discussão é extremamente rica. Então, tem casos fantásticos, né, que acontecem nesses comitês. Eu tive um caso que um apontou para cá, outro para lá, dos assessores. Depois da discussão, um dos assessores falou, professor, eu posso refazer meu parecer? Eu falei, não precisa, o parecer do comitê para a gente é muito decisivo, então o parecer do comitê realmente vai... Então, essa parte de reunião de comitês, ela dá uma trabalheira para a gente, mas é muito interessante e se tira pareceres muito bons. Depois é redigido, então, um parecer coletivo, ainda tem uma fase de entrevista, todos os projetos que são bem ou razoavelmente classificados, a gente chama para entrevista, muitas vezes até para dizer um não, mas é muito interessante a reação das pessoas, porque você senta com ela e gasta meia hora com ela dizendo, olha, o assessor tal, o comitê apontou esse ponto, tal. Pô, pega isso aqui, nós te chamamos aqui porque a gente vê um potencial nesse teu projeto. Pega os pareceres, trabalha em cima e faz um projeto melhor. E tem vários casos. Tem uma empresa de Campinas que veio lá na FAPESP falar do projeto deles, eles já estão com 25 funcionários, e no final eles falaram, olha, a gente quer contar para vocês que o nosso primeiro projeto aqui levou pau. Mas os pareceres dos assessores foram tão bons, tão direcionadores, que a gente fez um projeto muito melhor. Há 2 semanas atrás eu também atendi um pessoal de uma outra empresa que eles contaram mais ou menos a mesma coisa. Falaram, é a segunda vez que a gente aplicou. Mas realmente a primeira vez foi denegado e a gente chegou à conclusão que foi denegado justamente e os pareceres foram muito importantes. Então, mesmo em projetos aprovados, quando eu falo com as pessoas, eu falo, mas dá uma olhada nos pareceres individuais que você vai tirar coisas interessantes lá. A FAPESP te arranjou 2 excelentes assessores para te ajudar no teu projeto, né? E isso é algo muito interessante, né? E depois tem uma recomendação final e é o diretor científico que diz sim ou não. Bom, as dificuldades já falei um pouco, eu vou passar isso aqui, né? Falta muitas vezes uma série de coisas. Esses mapas, existe agora um mapa um pouco mais atualizado, eu não consegui pegar, mas esse aqui é o mapa de 2012, veja. É esse eixo aqui que domina, ele continua dominando, mas aumentou a participação, vou voltar aqui, ó, aumentou a participação
de outras cidades, e no mapa mais moderno, mais recente, isso aqui está um pouco melhor ainda, né? A gente acha fundamental que para o lado de cá também, né, é mais difícil longe das universidades, mas você tem muitas unidades da Unesp que tem gente boa espalhada por aí. O desafio do PIP, eu também, está faltando 2016, nós tivemos esse perfil aqui, uma queda. O 2015 foram 160 projetos, o ano passado, por ter várias chamadas extras, né, Zika, cidades inteligentes, duas chamadas lá para o LNLS, e foram 6 no total, nós chegamos a 240, ou seja, foi 50% a mais do que isso, né? E o número tem explodido. Eu, quando comecei há 3 anos e meio no PIP, eram 70, 80 projetos por chamada, e eram só 3 no ano. Agora, na penúltima foram 303, na última foram 366, se eu não me engano. Então, o número está crescendo. Bom, vindo em direção ao que o Emanuel falou, né, isso é um slide do Brito, esse número já cresceu também, eles continuam mexendo. Da última vez que eu vi esse slide, ele estava com 504 empresas e 22 mil empregos, né, e receita superior a 3 bilhões. Isso é algo que nossas universidades não sabem fazer. A Unicamp fez, mas a USP não fez, a Unesp ainda não fez, que eu conheça pelo menos, a UFSCar deve fazer também. Levantar tudo que foi gerado em termos de empresas e divulgar isso aí. Bom, eu tenho ainda um minutinho ou não? Tá, ok. O pitch, eu gosto de falar porque é interessante quando eu falo onde tem docentes, normalmente a metade não conhece o pitch, deveria conhecer, né? Foi lançado até antes do PIP. O objetivo é financiar pesquisa em cooperação dentro da universidade, né? O típico é a FAPESP financiar a pesquisa na universidade, junto com o Instituto, a fundo perdido, e a empresa aporta uma contrapartida. Eu brinco que é a equação dos 3 felizes. O pitch é o seguinte: alguém tem um problema, vamos imaginar alguém queira um sensor que o Emanuel saiba fazer muito bem. Procura o Emanuel faz os cálculos, olha, eu vou precisar de 2 milhões para desenvolver isso durante 2 anos. A empresa é escrito um projeto, é submetido à FAPESP, isso é demanda espontânea, né, no balcão direto. Entra lá na FAPESP, a FAPESP manda para assessores analisarem, os assessores vão dizer, ó, o projeto é bom, vale a pena investir. A FAPESP vai colocar 1 milhão, a empresa vai colocar 1 milhão, e eu brinco que é a equação dos 3 felizes. O Emanuel vai ficar feliz pra caramba que ele vai ter dinheiro para bolsas, para comprar equipamentos, etc. A empresa vai ter um projeto feito só pela metade do custo, e a FAPESP vai fazer a pesquisa andar pela metade do custo também, né? Se não tiver o dinheiro da empresa, se ela fosse dar para o Emanuel todo o dinheiro, ela daria o dobro, né? Então, bom, vou passar isso aqui. Existe também o PIT Convênio, que são chamadas conjuntas, podem ser empresas de São Paulo, do Brasil ou mesmo do exterior. Tem uma que é da área de informática com a IBM, e tem um grande número de empresas que já fizeram. Por exemplo, eu acompanhei um pouco mais a da Sabesp. A Sabesp tem uma lista assim de, sei lá, 2 dezenas de problemas que ela quer resolver, desde economia de energia elétrica para bombeamento de água, passando por vazamentos, passando por corrosão, até algas nas represas. Então ela tem o que fazer com o lodo, por exemplo, das estações de tratamento, etc., né? A Vale teve um projeto que durou uns 4, 5 anos, já teve com várias outras empresas. Esse aqui foi um pitch que eu gosto de mostrar também, que estudou fluido hidrodinâmica computacional, juntava gente de várias instituições, inclusive alguém de Santa Catarina, e isso é bacana de mostrar. 2 anos antes daquele cargueiro da Embraer voar, eles fizeram um modelamento, que está aqui. Vejam, o cargueiro aterrissando com os jatos d'água, mostrando exatamente os mesmos
a mesma fluidodinâmica que eles haviam previsto 2 anos antes. Tem um outro trabalho interessante que é o pessoal do Centro de Conforto da Embraer, né, da FAPESP, também é interessante, que estão buscando conforto dentro dos aviões. Tem centro de pesquisas, PIT estruturado, por exemplo, um da FAPESP com a Peugeot, tem outros também, mas são projetos cofinanciados de longa duração. Bom, eu termino aqui, mas eu quero ainda falar para os mais jovens algumas coisas. O Emanuel contou um caso aí de um projeto feito que deu problemas, né, por não ter as coisas muito bem assentadas. Eu gosto sempre de uma expressão que o nosso colega Douglas Zampieri usa. Ele diz, olha, a FAPESP gosta de andar em terreno sólido, não pantanoso. Então ponham tudo no papel, né? Quando vocês forem fazer alguma coisa em colaboração com alguém, quando vocês forem montar a sua empresa, façam contratos, assinem. Não confiem que fulano é meu amigo, mas dali a 2 anos ou dali a 5 anos, quando está dando dinheiro à empresa, pode ser que ele não seja mais seu amigo. Então, se você colocar muito bem no papel o que foi estabelecido na hora da criação da empresa, você não vai ter problemas. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a FAPESP agora começou a fazer uma escola de empreendedorismo. Na verdade, ela está buscando o que seria desejável que todos vocês fizessem antes de começar a empresa, o que é uma pesquisa realmente de mercado, né? Essa escola de empreendedorismo, a FAPESP trouxe uns caras especialistas dos Estados Unidos, eles fizeram uma, a gente aprendeu como faz, agora tem umas pessoas aplicando. O interessante é o seguinte, essa escola terminou agora a 3ª escola. Ela é sempre feita com 21 pessoas, 21 empresas, e essas pessoas têm as tarefas de ir atrás de pessoas correlacionadas com o que eles estão desenvolvendo para fazer entrevistas. Eles têm que fazer no mínimo uma centena de entrevistas. E é fantástico como o pessoal tem mudado muitas vezes a direção do que estão fazendo. Eles chegam à conclusão que estavam indo ou no caminho errado, ou no caminho que não seria o mais lucrativo. Depois das 100 entrevistas, ele diz, pô, o foco está aqui, não está lá, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, de uma empresa que, depois de 100 entrevistas, chegaram à conclusão, a gente ia dar com a cara na parede. Mas eles mudaram o rumo, acharam um caminho interessante. Então, essa é uma outra coisa importante para quem está pensando em abrir uma empresa. Faça uma pesquisa. Eu tive um aluno da farmácia, eu dei aula na farmácia, esse menino fez farmácia, terminou farmácia, fez medicina e é empresário lá no CETEC. Ele tem umas 4 empresas lá. É um moleque muito, muito inteligente. Ele ele contou numa palestra lá que ele e um colega acharam uma maneira muito barata de fazer testes de DNA. Daí eles podiam fazer num preço muito baixo. Daí eles ficaram em dúvida. Pô, mas quanto a gente vai cobrar? O que eles fizeram? Eles pegaram, um pegou a linha amarela do metrô, o outro a linha azul e começou a chegar nas pessoas. Quanto é que você acha que custa um teste de DNA, de paternidade? Ah, custa 2.000. Quanto você pagaria? Eu pagaria R$500. E foram anotando. O próximo? 3.000. Eu pagaria só R$400. E foram fazendo esse levantamento. Com isso, eles chegaram no valor a ser cobrado. Detalhe, eles são muito inteligentes, os meninos. Eles conseguiram um laboratório de um ex-professor lá da medicina, que funciona durante o dia. Eles sublocaram o laboratório da meia-noite às 6 da manhã. Então, eles não tiveram gasto nenhum com equipamento. Eles montaram vários locais para coleta de material. Então, a empresa está rodando de uma maneira com muito lucro. E eles chegaram à conclusão qual era o valor, para não cobrar demais, para não ter o cliente e não cobrar de menos, deixar de ganhar dinheiro, né? Então, esse tipo de coisa é super importante, são coisas que a gente na universidade não sabe ensinar, e eu me incluo aí, né? A gente deveria na universidade ter um pouco mais desse viés, né, de como abrir uma empresa, de incentivar os nossos alunos a abrir empresa.
Felizmente, eu creio que as nossas universidades estão mudando, né? E eu acho que é importante esse tipo de abordagem, e nós precisamos de empresas que não é só universidades que vão absorver os nossos 12 mil doutores. Então, eu gostaria de terminar aqui agradecendo vocês pela oportunidade de falar, ok? Muito obrigado. Eu não abri para questões, né? Por favor. E dúvidas? Tem duas aqui, só um minutinho. Professor, obrigado pela palestra. Eu tenho uma dúvida sobre as bolsas TT, porque a TT 4, 4A e 5 são para profissionais da área de TI. Certo. E a mais baixa é cerca de R$ 2.800, e a mais alta para profissionais que não são de TI é R$ 1.200, mais ou menos. Por que tem essa diferença tão grande? O problema todo é o seguinte: o PIP ele anda em paralelo com as demais bolsas da FAPESP, elas são iguais no PIP. Se a FAPESP aumenta o valor da TT1, TT2, TT3, ela tem que aumentar também as acadêmicas, né? Ela não pode ter diferença, né? As bolsas TI são bolsas para especialistas já, gente já formada, né? Então ela tem que ser diferenciada, e tem um outro fator aí que você tem que levar em conta, né? O pessoal de TI é muito procurado. Quando você fala com os coordenadores da área de computação lá da FAPESP, eles têm o maior problema para conseguir bolsistas, mesmo FAPESP. Bolsa FAPESP é 7 mil. Eles contam, não, meu bolsista vai trabalhar aí na Avenida Paulista, vai ganhar 15 mil, 20 mil, então ele não quer fazer doutorado, né? Então, a concorrência aí também é complicada, mas as bolsas de TI, elas são realmente bolsas diferenciadas em relação a TT1, TT2, TT3. Essas bolsas TT1, TT2, TT3 são destinadas a aluno de graduação ou para alguém que apenas acabou a graduação, né? Enquanto que as de TT4, TT5, você precisa realmente uma experiência já, um tempo de formação e uma experiência grande. Ok? Mas eu concordo com você, os valores estão estão dificultando conseguir bolsistas, né? Em São Carlos, se em São Carlos é difícil, imagina em São Paulo, né? A gente recebe reclamações, você não é o primeiro a levantar essa questão. Bom dia, obrigado pela palestra. No momento que você apresentou aí a descrição das etapas de otorgamento e análise da bolsa PIP, se referiu um momento à avaliação por pares de julgamento aí. Certo. Aí me passou pela mente uma dúvida. Estamos falando de um projeto que é visado mais para a pesquisa aplicada e com basamento que al final debe conducir una empresa, lucro, empleo. ¿Cómo la FAPESP lidia con posibles avaliadores que, como aquí falamos en la primera presentación, hay una pesquisa más básica y una pesquisa más aplicada? ¿Qué tal si ese julgador es un amante más del lado de la pesquisa aplicada, la pesquisa básica, y estamos julgando un proyecto que debe ser más de pesquisa? ¿Cómo la FAPESP consigue lidar con eso? Às vezes é duro de lidar com alguns pesquisadores, que eles ainda reagem a determinadas coisas. Às vezes você vê um parecer assim, fulano não publicou nada nos últimos 5 anos. Mas não é função no PIP de você olhar se publicou ou não. Tudo bem que, eventualmente, se a pessoa ficou os últimos 5 anos dentro da universidade e não publicou nada, pode ser preocupante, mas talvez essa pessoa esteja trabalhando em algo que ela não queira divulgar, né? Então, a gente tem sempre chamado a atenção deles. Olha, a visão do julgamento para o PIP tem que ser diferente da visão que se tem num projeto acadêmico.
Quanto a sigilo também, eu achei que você ia apontar também nessa direção. Eu esqueci de falar, mas todo assessor que recebe um projeto, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: eu olhei a equipe do projeto e eu não tenho nenhum problema não tenho nenhum problema com essa equipe, né? Não tenho, fugiu o termo, conflito. Não tenho conflito com essa equipe, né? com todos os participantes dessa equipe. Se ele tiver, ele é instruído a devolver diretamente o projeto para a gente. Antes disso é feita uma pesquisa muito boa, como eu falei, nós temos os funcionários lá que são muito bons nisso, de fazer um levantamento de conflitos. Eles olham se o cara se publicou junto. Já aconteceu assim, que alguém indicou o ex-orientador do cara, né? O ex-orientador de 20 anos atrás, mas não é bom você colocar um ex-orientador para avaliar, né? Então, são cuidados que se tomam. Além disso, quando as pessoas chegam lá na FAPESP, tem, digamos, 10 projetos na mesa para avaliar. Agora já está até recebendo antes, ele recebe a lista de todas as pessoas participantes dos 10 projetos. Se ele tiver conflito com um desses, a gente transfere ele para outro comitê, mesmo que ele não tenha tanta interação com o assunto, a gente tira ele de lá, para não ter risco de conflitos, né, que nos causem problema. No passado a gente fazia o seguinte: se era o 7º projeto a ser avaliado, que o cara tinha conflito, quando chegava o 7º ele saía, ficava fora, se fazia análise do 7º, depois no 8º ele voltava. No momento nem isso mais é permitido, a gente não deixa ele na sala. Tá? Uma outra coisa que eu não falei é que, até o momento, todos os projetos considerados bons têm sido apoiados. Ou seja, nós não temos um limite de valor, até o momento, né, que diga, olha, não dá para apoiar mais, né? Ou seja, o PIP tem realmente sido muito favorável para quem tem bons projetos, né? Ao contrário de um pós-doc, o cara às vezes tem um projeto muito bom, mas tem um outro cara melhor e o número de bolsas não é para todos os bons, né? Então, no PIP a gente ainda está com essa vantagem, todos os projetos têm sido apoiados. Obrigado pela palestra, foi muito interessante, muito esclarecedora. A minha pergunta vai no sentido seguinte: muitas vezes quando a gente pensa no projeto PIP, eu estou pensando no desenvolvimento de um produto. Eu queria saber se é possível submeter um projeto PIP para o desenvolvimento de uma metodologia. Por exemplo, eu posso fazer um projeto de pesquisa, sei lá, para uma metodologia educacional, que eu vou desenvolver, etc., tal, para trabalhar determinado conteúdo, ou vou desenvolver algum produto que ele não é, digamos assim, materializado, assim como um objeto, um produto que eu vou depois produzir, etc., tal. Esse tipo de proposta cabe no PIP? Cabe, desde que tenha pesquisa, desde que você tenha incertezas, né? Veja, para ser financiado você tem que ter pesquisa, ou seja, você não pode dizer, eu vou pegar tal coisa, vou juntar, eu já sei o que vai dar e vou gerar um produto legal. Não é a FAPESP que deve financiar, porque a FAPESP financia pesquisa. Então, tem que ter pesquisa. Mas se houver pesquisa, se há incertezas no que você está propondo, é um projeto financiável. É um projeto financiável, sim. O Google mesmo não teria um produto final, né? Eu gostaria de financiar o Google. Os royalties, Bem, de fato, eu concordo com a Dilson, que foi muito esclarecedor, foi muito bom ter vindo, assistir sua palestra. Obrigado. Eu tenho duas perguntas, de fato. Uma, você teria algum índice de sucesso dos projetos financiados pela FAPESP, do ponto de vista de startups? Porque 20 anos não é muito, mas arredondando são 20 anos de existência do programa, né? Não é muito, mas já deve ter, a FAPESP deve ter índice de sucesso
dos projetos que ela financiou. Teria essa... Esse número eu não tenho ele... A verdade é a seguinte, veja, são cerca de 1.700 projetos a essa altura. E o retorno que as pessoas nos dão são pequenos, né? A gente tem o chamado RDE, Relatório de Desenvolvimento Empresarial, que a princípio, pelo menos os 3 anos seguintes, as pessoas devem enviar um relatório de como a empresa está andando. A gente está começando, nós passamos a fazer o seguinte, não aprovamos o último relatório se ele não mandou o primeiro relatório, o primeiro RDE. Por quê? Porque nem o primeiro, o pessoal, depois que terminou o projeto, está nos mandando, né? Então, o relatório de desenvolvimento empresarial nos daria essa base, né? Mas não temos isso. Nós temos um colega, o Sérgio Salles, que faz estudos desse tipo, mas ele não tem informações de todo o conjunto. Ele, há uns anos atrás, acho que ele pegou o período 2005 a 2010, se não me engano, e conseguiu juntar 299 empresas e fez um estudo, né, e o nível de sucesso era muito parecido com os do NSF. Chegava ao redor de, acho que 25%, se eu não me engano, de empresas que estão indo para frente, realmente, estão tendo lucro e não pararam. Ou era 35%, eu não lembro bem desse número, né? Então, mas semelhante ao NSF, dos financiamentos da... Bom, não é bem NSF, né? Acho que nos Estados Unidos é diferente. Quem financia essa coisa empresarial Bom, tem... não é o NSF, é verdade, como é que é a sigla? Mas não importa, comparado com os financiamentos americanos. E a outra questão é essa questão da cultura, de mudança de cultura, né? Essa realmente, eu acho que aqui na USP, mesmo São Carlos, e aqui na Federal, tem muita gente que não sabe o que é a agência de inovação da instituição, nunca ouviu falar. Certo. Aí tem um problema, eu acho que é mais um problema cultural do que... Mas eu gostaria de saber se a FAPESP conhece o pessoal da LES, License Executive Society, que é um grupo de advogados. Eu tive a oportunidade de fazer um curso, quando eu estava em Curitiba com esse pessoal. A FAPESP conhece esse sistema? Não, eu particularmente não conheço. Eles dão cursos padrão internacional, lá no Canadá, Estados Unidos, na Europa, exatamente o mesmo curso, voltado justamente a essa questão da cultura empreendedora. Certo. São cursos pagos, mas, em geral, quando eu estava em Curitiba, a gente fez, via Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente fez um acordo com eles, nos deram uma cota lá de participação, né, para pessoas que a gente escolheu das universidades, e os outros foram advogados, essencialmente, que pagaram a inscrição. Não é um curso barato, mas também não é nenhum absurdo. E é um pessoal aqui do estado de São Paulo, Rio, São Paulo e Rio, basicamente. Mas aí a questão jurídica eles tratam muito bem, que é outro problema que assusta qualquer brasileiro que queira ser empresário, né? A questão jurídica eu acho que realmente é uma outra questão. É complicado, Mas a FAPESP, então, não tem olhado muito esse lado aí da cultura. Talvez seja ignorância minha, talvez alguém da FAPESP, porque nós temos várias pessoas que compõem o grupo do PIP. Temos gente que está bastante, interage bem com o ANPEI, né, com outros órgãos, mas LES eu não lembro de ter ouvido falar. Tem o LES Brasil e tem o LES Internacional. Certo. E eles dão... É um curso padronizado. Assim, no mundo eles têm vários módulos e o curso é um padrão internacional. Acho que é uma coisa realmente muito interessante. Interessante saber. Vou atrás disso. Ok. Atrás disso. Obrigado.